Estamos de volta e agora é a hora do nosso quadro Doutor Saúde. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante que agora as pessoas estão conhecendo um pouco mais. Vamos falar de iridologia. Quem está aqui ao meu lado e é conhecedor do assunto é o terapeuta Cristiano Klaus Fischer. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, Paloma. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos escutam. Então hoje a gente vai falar sobre um tema de muita relevância na saúde nacional, porque internacional isso já é muito bem discutido, né? É uma terapia bem trabalhada, a iridologia na Europa. Ela vai se difundindo para a América, lógico, a América do Norte abraçou, como abraçou a quiropraxia, que é a técnica de realinhamento de ossos. E então a América do Sul começou, digamos, há uns 10 anos atrás. Então 10 anos é muito pouco ainda para dizer que a iridologia é algo muito fidedigno. Estamos construindo, ao passar do tempo, que as pessoas realmente a conheçam e dê o seu papel e o seu total valor à saúde dos indivíduos, né? Perfeito. E para o pessoal de casa entender bem, o que é exatamente a iridologia? O nome já, lógico, sugere o trabalho com a íris, né? Mas o que é exatamente? A iridologia nada mais é do que uma forma de avaliação da íris através de pontos, marcas e alterações que elas vão trazer ao profissional para identificar em qual órgão, qual sintoma, qual sistema, ou qual emoção aquele paciente tem algum desequilíbrio. Então a gente se baseia na medicina chinesa. É uma medicina da Europa? Mas ela tem como base também umas formas de avaliação através da medicina chinesa, onde o paciente pode estar tonificado, ou seja, com excesso de fígado, levando, quem sabe, a uma cirrose, ou com uma deficiência também, um problema talvez digestivo, né? Problema com dificuldade de ingerir gorduras, ou seja, excesso ou deficiência do órgão específico é o que a iridologia vai diagnosticar, né? Diagnosticar não, ela vai avaliar. Quem faz a diagnóstico é o médico. Sim. A iridologia, ela sugere que tal órgão específico esteja em disfunção, o que é muito bacana, né? Porque a gente pega o ser humano como um todo ali, onde ele tem rim, ele tem fígado, pâncreas. Por mais que ele venha com uma queixa principal, por exemplo, uma glicemia, né, um açúcar no sangue que está muito ocioso. Hora está alto, hora está baixo, se dá metformina, faz avaliação e nada é controlado. Então a gente muitas vezes avalia que aquela disfunção de pâncreas, né, a fabricação de insulina está inadequada, devido a questões emocionais. Aí a gente se baseia na medicina tradicional chinesa, onde diz que o pâncreas tem como característica emocional a questão quando o paciente pensa demais. Então, se existe uma avaliação através da íris que consiga me dizer que o problema daquele paciente com uma disfunção da glicemia é devido a questões emocionais de pensamento e preocupação que estão levando a uma má disfunção do pâncreas, o que eu faço? Eu oriento o paciente a procurar, quem sabe, um psicólogo para estar fazendo avaliações para melhorar a sua questão psicológica, para quem sabe, então, controlar a sua glicemia. Ou seja, eu me formo em nutrição, mas nem tudo é a dieta do paciente numa alteração de glicemia. Claro. Pode ser o lado psicológico. Como pode ser também que a iridologia identifique questões digestivas, ou neuromotoras, ou assim por diante. Então, a iridologia avalia e vai apontar onde deve ser tratado, mesmo que não haja relação do sintoma que o paciente me busque. Ele me busca por uma dor de cabeça, o que é muito comum. Eu trabalho há mais ou menos 8 anos nessa área, né? Então o paciente me procurou porque tem dores de cabeça há anos. Faz avaliações, tenta identificar e nada é visto. Então a gente identifica o quê? Muitos desses casos, né? Quem sabe quem está nos escutando às vezes possa identificar e já começa, quem sabe, um possível tratamento, né? Claro. Com disfunções intestinais. Intestino constipado, ou seja, o paciente vai 2 a 3 vezes por semana apenas no banheiro. No nível, o número de evacuações é muito baixo, então fica retido muitas fezes secas, levando a uma intoxicação interna com alterações químicas do sangue que vão levar à intoxicação e levando a dores de cabeça. Lógico, existe muito mais um processo bioquímico acontecendo, né? Onde não vem ao caso. Mas, ou seja, existe relação de intestino com dores de cabeça, ao qual o paciente que me buscou nem fez nenhuma relação com o seu intestino.
Na iridologia, a gente investiga e avalia que aquele intestino, aquela área onde a gente tem um mapinha da iridologia, vai identificar que existe alteração no intestino. Essa alteração que a gente vai identificar é o excesso ou a deficiência. Descobrir um excesso, nesse caso de intestino, seria deficiência, ou seja, a motilidade intestinal é muito diminuída, fazendo com que haja uma retenção de fezes nesse intestino. Então, se o intestino está em deficiência, eu preciso gerar o estímulo dele, ou seja, tonificá-lo. Automaticamente, as evacuações voltam ao normal, fazendo com que haja uma desintoxicação do paciente. Aí, lógico, uma boa indicação seria, quem sabe, nutricionista, talvez um psicólogo também, um fisioterapeuta, um educador físico, entra uma equipe, porque realmente nós somos o todo. Ninguém trabalha isolado. Então a gente pega o paciente e trabalha de forma conjunta, certo? Então a iridologia ela vai sugerir que existe excesso ou deficiência em algum órgão, baseado em marcas. Antes acreditava-se, isso talvez uns 7 anos atrás, que as marcas que se tinha na íris, que é a parte colorida do nosso olho, seriam marcas referentes a cores, como se tivesse pintado, né? Na verdade são buracos. Como são machucadinhos que a gente vai fazendo na íris. Por exemplo, eu pego um problema, uma disfunção de pâncreas, voltar lá para diabetes. E que existe um nível de insulina diminuído. Então, ou seja, existe uma informação neurológica de que a quantidade de insulina que a minha célula beta fabrica é diminuída. Isso acontece constantemente. Ou seja, é uma informação que vai ao nosso cérebro constante. Essa informação indo muito tempo, ela vai marcando na íris. Marcando ao mesmo tempo, é a mesma coisa que eu dissesse que estivesse fazendo-se um buraco na íris. Então, essa marca, esse buraco, então, é o que determina o grau da lesão da deficiência no pâncreas. Então, não é que está pintado. Existe lá um diâmetro mais ou menos de 3 milímetros e esse buraco ele pode variar, 0,5, 1 milímetro. Quanto mais profunda essa lesão, mais tempo esse paciente tem. Então, perguntam para mim, tá, mas quanto tempo aconteceu? Bom, nada é certeza na iridologia, porque é apenas mais uma forma de avaliação. Já falamos que não é isolado. Então, eu avalio como? Pelo grau de profundidade dessa lesão. Está muito profundo, então acontece há muito tempo. Não, é muito superficial. Então, você está desenvolvendo há 1 ano, 2 anos, 3 anos, menos do que 2 anos não aparecem do sintoma, né? Por exemplo, o paciente tem uma diarreia semana passada, não vai aparecer na íris. A íris trabalha-se mais com doenças crônicas. Agudas, só se for um agudo que vem acontecendo há muito tempo, como uma doença de repetição. Agora, o que aparece mais na íris são doenças crônicas mesmo. Entendi. Então é como se a nossa íris fosse um mapa. Ela está ligada ao sistema nervoso, enfim, por isso que tem esse aspecto que você falou. Então é como se ela fosse um mapa dos nossos órgãos. É mais ou menos por aí, para ficar mais claro? Isso. Com o passar do tempo foi aperfeiçoando, né, esse mapa, onde foi identificando cada região da íris que seria direcionada a algum órgão ou algum sistema do nosso corpo. Então a gente é mais ou menos assim um mapa para quem está em casa entender. Na íris a gente tem a menina dos olhos, que é conhecido, que é a pupila. Em volta da pupila a gente tem como se fosse uma coroa, sendo aquela região direcionada a intestinos e estômago. Ou seja, a parte digestiva está em volta da pupila. Depois, aos extremos, né, nos 4 cantos, vamos assim entender, na parte redonda da íris, acima a parte cerebral, abaixo órgãos abdominais e pernas, lateral direito da íris direita, pulmão, esquerdo, rim. E abaixo, lógico, depois a gente tem uma série de órgãos e sistemas em volta, mas só para ter uma breve ideia de como é esse mapa, né? Entendi. E o lado direito verifica o lado esquerdo, o hemisfério direito, o lado esquerdo do corpo, e o hemisfério direito, o lado ao contrário do corpo. Então, assim, a iridologia, ela baseia-se nesse mapa, porque em 1636, um ucraniano, ele estava brincando com uma coruja em casa. Isso, ele tinha 6 anos de idade. E essa coruja, ele quebrou a pata dela. Então, ele verificou que logo foi feita uma marca
que no caso o animal, ele tem eu falei que é formas crônicas que vão aparecer na íris. Então, no caso da coruja é diferente. Sim. Então, foi criada uma marca preta na região que hoje se sabe que é a região das pernas. Anos mais tarde, 30 anos, 1693, ele escreve um livro, né? Logo após atender um paciente, porque ele se tornou médico, o Peckelis, nome dele, um ucraniano, e verificou-se que esse mesmo paciente dele, que havia quebrado a perna, possuía uma marca na mesma região da coruja. A partir daí, que começou a se avaliar melhor a questão da iridologia. Dali é que surgiu o tal mapa, para a gente começar a orientar. Então, ou seja, há muito tempo já se fala de iridologia. Né? Há muito tempo vem se discutindo como introduzir isso dentro de consultórios médicos. Médicos, terapêuticos, de nutrição, de psicólogos, ou seja, é mais uma forma de trazer avaliação para o paciente. Dá para ser isolada a iridologia? Até a gente pode pensar, né? Vamos avaliar apenas pela iridologia. Mas para quê? Por quê? A gente tem outras formas também para englobar ela. Sim. Né? Dentro da medicina chinesa, a gente avalia através da língua, através do rosto. Tem um livro muito bom que é O Corpo Fala, que a gente vai avaliar a postura que aquele nosso paciente está vindo trazer. Então, a gente consegue avaliar o ser humano por várias formas, só que a iridologia, no meu ponto de vista, é uma das melhores formas de avaliação desse paciente. Além da iridologia, a gente pode avaliar também através da esclerótica, que é a parte branca dos olhos, que então a gente tem como estudo esclerologia. Ou seja, dá para somar mais uma terapia dos olhos, para a gente conseguir identificar esse nosso paciente e apontar aonde está o desequilíbrio. Porque o ideal da nossa vida, né, é que a gente esteja equilibrado como um todo. Claro. E a iridologia puxa para esse sentido. Sim. O emocional e o físico têm que andar junto. Não existe como trabalhar de forma isolada. Então a iridologia aponta e diz onde devo tratar. Então a gente vai orientar o paciente, porque o iridólogo, eu não sou cardiologista, fisioterapeuta, não tenho todas as áreas da saúde englobadas, né? Que bom, né? Senão não viveria, só viveria estudando. Então, o que a gente faz? A gente vai orientar esse paciente para qual área ele deve seguir. Certo. Olha, você deve procurar o doutor tal ou um médico especialista nessa área para estar conversando, estar fazendo exames. Então, é uma forma de direcionar o paciente. Quem sabe já sair com uma forma de tratamento para amenizar o sintoma? Quem sabe? Isso vai depender de cada situação. A iridologia trata? Não, ela só avalia. Sim. Que já é uma forma de tratar, digamos, para alguns pacientes. Claro. Quando percebe-se que essa alteração é de 1 ou 2 alimentos que supostamente esse paciente está ingerindo. Ou a forma que ele está comendo está gerando um problema digestivo. Porque nem todo mundo sabe que o ideal é comer com a TV apagada, estar num lugar tranquilo, comer devagar, mastigar várias vezes. Então, se eu pego um paciente que tem problema digestivo e faço uma orientação nutricional com ele referente à forma de se alimentar, eu posso já estar amenizando ou até mesmo tratando esse paciente. Perfeito. Porque eu tiro a causa que está levando a doença. Então a iridologia ela vai me apontar a esse desequilíbrio. Perfeito, doutor. Muito bacana. Você fala com conhecimento de causa muito interessante. Te chamei de doutor porque você é terapeuta, sei que você não é médico, mas você é um profundo conhecedor e acho que isso é bacana, é mais uma alternativa para que as pessoas procurem. Muito obrigada pela sua participação. Viva Bem estará sempre de portas abertas para conhecer todos os procedimentos. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já!